O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 12 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na grande primeira parte, a profissão de fé. Na primeira sessão, eu creio, nós cremos. No capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. E daremos início hoje ao artigo 2 deste capítulo, que trata sobre a transmissão da revelação. Portanto, leremos os números 74 a 79. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo, conforme primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Primeiro, a tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do Sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição
cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Para o comentário adicional à leitura do Catecismo de hoje, vamos ler uma catequese do Papa Bento XVI, do ano de 2006, sobre o tema da tradição apostólica. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 26 de abril de 2006. A comunhão eclesial é suscitada e alimentada pelo Espírito Santo, guardada e promovida pelo ministério apostólico. E esta comunhão, a que nós chamamos Igreja, não se alarga só a todos os crentes de um certo momento histórico, mas abraça também todos os tempos e todas as gerações. Por conseguinte, temos uma dupla universalidade. A universalidade sincrônica, na qual estamos unidos com os crentes de todas as partes do mundo, e também uma universalidade chamada diacrônica, isto é, todos os tempos nos pertencem. Também os crentes do passado e os crentes do futuro formam conosco uma única grande comunhão. É o Espírito quem garante a presença ativa do mistério na história, aquele que garante a sua realização ao longo dos séculos. Graças ao Paráclito, a experiência do ressuscitado, feita pela comunidade apostólica nas origens da Igreja, poderá ser sempre vivida pelas gerações sucessivas, porque transmitida e atualizada na fé, no culto e na comunhão do povo de Deus, peregrino no tempo. E assim nós agora vivemos o encontro com o ressuscitado, não só como uma coisa do passado, mas na comunhão presente da fé, da liturgia, da vida da Igreja. A tradição apostólica da Igreja consiste nesta transmissão dos bens da salvação que faz da comunidade cristã a atualização permanente na força do Espírito da comunhão originária. Ela é chamada assim porque surgiu do testemunho dos apóstolos e da comunidade dos discípulos no tempo das origens. Foi entregue sob a guia do Espírito Santo nos textos do Novo Testamento e na vida sacramental, na vida da fé, e a esta tradição, que é toda a realidade sempre atual do dom de Jesus, a Igreja refere-se continuamente como ao seu fundamento e à sua norma, através da sucessão ininterrupta do ministério apostólico. Jesus, ainda na sua vida histórica, limitava a sua missão à casa de Israel, mas já fazia compreender que o dom era destinado não só ao povo de Israel, mas a todo o mundo e a todos os tempos. Depois, o ressuscitado confia explicitamente aos apóstolos a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, garantindo a sua presença e a sua ajuda até o fim dos tempos. O universalismo da salvação exige, entre outras coisas, que o memorial da Páscoa seja celebrado sem interrupção na história até a vinda gloriosa de Cristo. Quem atualizará a presença salvífica do Senhor Jesus mediante o ministério dos apóstolos, chefes do Israel escatológico, e através de toda a vida do apóstolo da nova aliança? A resposta é clara: o Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, em continuidade com o desígnio do Evangelho de Lucas, apresentam ao vivo a compenetração entre o Espírito,
os enviados de Cristo e a comunidade por eles reunida. Graças à ação do Paráclito, os apóstolos e os seus sucessores podem realizar no tempo a missão recebida do ressuscitado. Vós sois as testemunhas destas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. E esta promessa, no início incrível, já se realizou no tempo dos apóstolos. E nós somos testemunhas destas coisas, juntamente com o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Portanto, é o próprio Espírito, que mediante a imposição das mãos e a oração dos apóstolos, consagra e envia os novos missionários do Evangelho. É interessante observar que, enquanto em alguns trechos se diz que Paulo estabelece os presbíteros nas igrejas, conforme Atos capítulo 14, versículo 23, noutras partes afirma-se que é o Espírito quem constitui os pastores do rebanho, conforme Atos capítulo 20, versículo 28. A ação do Espírito e a de Paulo sobressaem profundamente compenetradas. No momento das decisões solenes para a vida da Igreja, o Espírito está presente para a guiar. Esta presença guia do Espírito Santo sente-se particularmente no Concílio de Jerusalém, em cujas palavras conclusivas ressoa a afirmação: o Espírito Santo e nós próprios resolvemos. A Igreja cresce e caminha no temor do Senhor e com a assistência do Espírito Santo. Esta atualização permanente da presença ativa do Senhor Jesus no seu povo, realizada pelo Espírito Santo e expressa na Igreja através do ministério apostólico e a comunhão fraterna, é aquilo que, em sentido teológico, se quer dizer com a palavra tradição. Ela não é a simples transmissão material de quanto foi doado no início aos apóstolos, mas a presença eficaz do Senhor Jesus crucificado e ressuscitado, que acompanha e guia no Espírito a comunidade por ele reunida. A tradição é a comunhão dos fiéis à volta dos legítimos pastores no decorrer da história, uma comunhão que o Espírito Santo alimenta, garantindo a ligação entre a experiência da fé apostólica, vivida na originária comunidade dos discípulos, e a experiência atual de Cristo na sua Igreja. Por outras palavras, a tradição é a continuidade orgânica da Igreja, templo santo de Deus Pai, erigido sobre o fundamento dos apóstolos e reunido pela pedra angular, Cristo, mediante a ação vivificante do Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós sois integrados na construção para formardes uma habitação de Deus pelo Espírito. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Graças à tradição garantida pelo ministério dos apóstolos e dos seus sucessores, a água da vida que saiu do lado de Cristo e o seu sangue alcançam as mulheres e os homens de todos os tempos. Assim, a tradição é a presença permanente do Salvador que vem encontrar-se conosco, redimir-nos e santificar-nos no Espírito, mediante o ministério da sua Igreja para a glória do Pai. Concluindo e resumindo, podemos afirmar, portanto, que a tradição não é a transmissão de coisas ou palavras, uma coleção de coisas mortas. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens, o rio vivo no qual as origens estão sempre presentes, o grande rio que nos conduz ao porto da eternidade. E sendo assim, neste rio vivo realiza-se sempre de novo a palavra do Senhor que diz: E sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 29, versículo 20.
Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!